Shalom, queridos da parte do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 10 de 1 Coríntios, né? E aí a gente vai começar aí a ter a resposta daquela condição sobre alimentação. Paulo ele vai falando lá do capítulo 6 praticamente, até chegar no capítulo 10 e finalmente finalizar a resposta dele, tá? Então ele vai passando por muitas analogias, ele vai passando por muitas situações, tanto para poder mostrar a autoridade que ele tinha, como também para trazer aí formas para que os coríntios pudessem entender aquilo que ele estava ministrando, tá? E aí ele começa o capítulo 10 falando a respeito, é uma frase até impactante no meu ponto de vista, que ele fala: por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais, pois eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. E em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos ou batizados em Moisés. E também todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito, beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha enviada pelo Espírito e que os seguia, e a rocha era o Messias. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus e por isso seus corpos foram espalhados no deserto. Então, queridos, a gente precisa entender que nós também, assim como Israel, corremos o risco de ser rejeitado por Deus. Isso é real. Essa condição nossa, ela é real. Eu vou tentar abrir aqui para a gente dar uma lida no Salmo 78. Salmo 78. Só um minutinho. 77. 78. Escutem, meu povo, meu ensino, inclinem seus ouvidos para as palavras de minha boca. A vocês falarei as parábolas e explicarei os mistérios do passado, que ouvimos e aprendemos que nossos pais nos contaram. Não escondemos os nossos descendentes, contaremos às gerações futuras ou os louvores de Adonai e sua força e seus feitos maravilhosos. Ele decretou estatutos para Jacó. Ele estabeleceu a sua Torá em Israel. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos para que a geração seguinte conhecesse, e os filhos ainda não nascidos, o que eles, por sua vez, também se levantaram e contassem a seus próprios filhos, né? E aí, ele vai falando que poderiam confiar em Deus, né? Que não iam esquecer dos feitos. E ele fala dos milagres ali no Egito, né? Mas ele fala sobre um povo que continua pecando. Versículo 32, ainda assim eles continuaram pecando e não creram em seus prodígios. Por isso ele encerrou seus dias em futilidade e seus anos em terror. Quando os castigou com a morte, eles o buscaram, arrependeram-se, buscaram a Deus desesperadamente, lembrando que Deus era sua rocha, El Elyon, seu redentor. Mas tentaram enganá-lo com suas palavras, mentiram com a língua, pois o seu coração não era sincero. E eles foram infiéis à sua aliança, ainda assim ele é cheio de compaixão, perdoou-lhes o pecado e não os destruiu. O tempo todo reteve sua ira e não ocupou toda a sua fúria. Então lembrou que eles eram nada, senão carne, um vento que passa e não retorna. Ele vai falando ali quantas vezes eles se rebelaram no deserto. É um salmo bem extenso. Mas alguns israelitas, e aí é engraçado que Paulo fala até que a maioria, né? Ele está sendo bem, talvez irônico, porque de 20 anos para baixo, os únicos que entraram na Terra Prometida foram Josué e Calebe. Então, toda uma geração de um povo escolhido por Deus pereceu no deserto. Então, a situação deles, ali com Deus presente, não foi assegurada. Como muita gente, como muitos de nós também, achamos que a nossa vida com Deus está assegurada. Não, eu estou seguro aqui. Continua fazendo as besteiras que você está fazendo e acha que você está seguro. Paulo te dá essa instrução. Não seja como o povo que saiu do Egito.
e se rebelava contra Deus, e que fazia imoralidade sexual, e que cometia idolatria, e que murmurava. Tudo isso é citado no texto. Então Paulo traz isso, né, para nos alertar. A maioria dos israelitas ali teve a sua desaprovação. Deus os desaprovou, né? E eles morreram por causa disso. Então fica vamos chamar essa puxão de orelha para nós nos dias de hoje, né? E o versículo 2 diz que eles foram... Deixa eu voltar aqui. Vou deixar outro salmo para vocês também, o 106, tá? O 106 também fala a respeito dessa questão de Israel ter sido reprovado, né, no deserto. Não todo Israel, né, mas aqueles que continuaram em pecado, né? E aí o versículo 2 fala que eles foram batizados, né? E aí batizado aqui é o sentido de imersão, tá? Imergir. O conceito de batismo no hebraico, ele tem a ver com uma esponja. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou fazer essa analogia. Se você coloca uma esponja num vinho, ela absorve o vinho, ela absorve as características do vinho. Se você coloca um tecido numa tinta, ela vai absorver as características da tinta. Imergir, ser batizado, significa puxar, né? Trazer para você característica daquele em quem você está sendo batizado. Então, quando você se batiza em Cristo Jesus, você está mergulhando como se Jesus fosse um líquido, uma tinta, e você está mergulhando e você tem que sair dali para uma nova vida baseado no conceito que Jesus tem de vida. Ou seja, no conceito de discípulo. O que é o discípulo? É aquele que imita, aquele que faz exatamente aquilo que o seu mestre fazia ou faz. E é o que espera-se de nós, servos de Cristo, que nós venhamos a reproduzir os comportamentos de Jesus aqui na Terra. Ser como Jesus, né? Ter o perfume dele, né? As pessoas têm que olhar para a gente e enxergar Jesus. Essa é a grande verdade. Então eles foram ali mergulhados em Moisés, ou seja, eles adquiriram as qualidades daquilo em que foi mergulhado, né? Então, quando se fala de imersão ou de batismo em Moisés, significa estar unido com Moisés, significa estar aceitando a sua visão, seguindo os mesmos objetivos, né? Seguindo a liderança, né? Lembrando que Israel aceitou a lei. Eles disseram, tudo aquilo que Adonai nos mandar, nós faremos, né? Então isso ficou muito bem definido, né? E eles fizeram isso não só por conta de Moisés, mas eles confiaram também na conexão com a nuvem, né? E o mar também, a travessia do mar também foi um grande milagre para eles, que eles poderiam entender para confiar, vamos dizer assim, né? Então, quando você pega uma tradução aí que diz que os israelitas foram batizados na nuvem, tá? E no mar, é um pouco enganoso, tá? É um pouco enganoso, é um pouco fora do sentido, porque em momento nenhum Israel foi mergulhado na nuvem, né? Ou mergulhado no mar. Quem foi mergulhado no mar foi os egípcios. Os egípcios foram batizados lá no mar, tá? Então essa tradução ela não é muito legal, tá bom? Bom, e aí ele fala sobre o alimento, né, que é o maná. A gente vê isso em Êxodo no capítulo 16. Ele fala da bebida, que era a água que saía da rocha, né? E ela fala da própria rocha, que a gente vai ver lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 ao 7, Números 20, versículo 7 ao versículo 13. E o Salmo 105 também, a partir do versículo 41, também fala, o 114 a partir do versículo 8. É interessante que o texto Paulo traz, diz que todos eram partes do Espírito. Ou seja, eram enviados pelo próprio Espírito, tá? E aí, existem duas formas da gente interpretar, né? Se a gente levar em consideração o Salmo 78, tá? A partir do versículo 24 e 25, esses versículos eles vão ter um significado a respeito da vantagem sobrenatural de Israel, né? E mesmo tendo essa vantagem sobrenatural de ser o povo escolhido por Deus, eles fracassaram no teste, né?
Já a segunda ideia a respeito deste compêndio de versículo, que fala do maná, que fala da água, né? Era um tipo de provisão espiritual, tá? Filo de Alexandria, que é um dos primeiros cristãos ali tem seus textos, se eu não me engano, são do 2º século. Ele faz uma conexão em que a água e a comida, elas são ali como se fosse a palavra e a sabedoria de Deus. Ele faz essa analogia para poder trazer. Então, há um entendimento de que maná e água estão sendo simplesmente grandes milagres que Deus fazia no meio do povo de Israel, e aí havia o sustento, e existe a ideia de que água e alimento, ou maná, na verdade seriam uma coisa mais espiritual, que estaria envolvendo a sabedoria de Deus, estaria envolvendo a palavra de Deus, tá? Você pode escolher qual interpretação que para você fica mais bacana. Como eu falei para vocês, né, no versículo 5, Paulo falou bem assim: contudo, a maioria deles, eu acho que Paulo quis ser irônico, porque só entrou, gente, Caleb e Josué. Moisés, por exemplo, não entrou. Moisés não entrou. E o interessante, deixa eu ver aqui se eu pulei. Não pulei ainda não. Acho que eu ainda não fiz o meu pulo aqui ainda não. Na verdade eu pulei. Tudo bem, a gente volta aqui. E o texto diz que a rocha os seguia. E é interessante que no judaísmo já tinha esse entendimento, né? Por exemplo, quando você vai para pegar Gadá, né? Diz que os filhos de Israel eram acompanhados no deserto por uma pedra que rolava e que manava água. Isso está em Abraham Hill, tá? Então eles tinham essa afirmação. Rashi, por exemplo, que é um rabino super famoso, comentava sobre o poço de Miriam, dizia que esse poço de Miriam na verdade era uma rocha, e essa rocha ela rolava, ela ficava rolando atrás de Israel. E eu vou fazer uma analogiazinha aqui, que Jesus diz que a pedra rejeitada, né, de esquina, a pedra de esquina rejeitada, se tornou tropeço. É interessante que essa rocha ela ficava ali rolando atrás do povo no deserto, e ela saía água dela. Um certo dia Moisés fica irritado e vai lá e bate na pedra. E ele tropeça nessa pedra, não no sentido de tropeçar e cair, mas no sentido de ele vacilar, de ele cometer um erro, de tropeçou, vacilei. E ele bate 2 vezes na rocha. A mesma coisa é Cristo nas nossas vidas. Muitas vezes nós tropeçamos em Cristo. Nós não tropeçamos em Cristo porque Ele simplesmente se colocou no nosso caminho. Nós tropeçamos em Cristo porque queremos ser discípulos, mas não seguimos Ele verdadeiramente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você quer ser discípulo de Jesus, mas você não quer fazer as coisas que Ele fazia. Né? Um homem que, por exemplo, não quebrou a lei. E aí? Você é ensinado que a lei foi abolida. Mas tudo bem, vamos seguindo. Tá? Então ele vai falando ali que todas essas coisas que aconteceram lá para Israel foram escritas de maneira que esses acontecimentos históricos eles vão ser prefigurativos, ou seja, eles vão figurar alguma coisa. Né? O que ele quer significa isso? Ele diz o seguinte pra gente no final das contas: olha, tudo aquilo que aconteceu lá é para você olhar hoje para aquilo e você não fazer igual a eles, que colocaram o coração nas coisas mais, né? Eles fizeram dessa forma. Então, o texto para a gente no versículo 6 deixa bem evidente esse ensinamento, tá? E aí o versículo 7 e o versículo 8, quando ele fala ali sobre entregar sem moralidade, ele está falando do ato sexual e de idolatria que aconteceram lá no bezerro de ouro, tá? Você pega ali o que aconteceu no bezerro de ouro, não foi simplesmente só um bezerro que eles fizeram lá não, tá? Por acaso era um bezerro? Eu acredito que não. Acredito que foi feito bezerro porque o boi tinha era um dos deuses do Egito e tinha um papel justamente de evidência. Tá? Então,
Quem é que irá nos mostrar o caminho? Quem é que irá adivinhar o caminho pra gente, tá? E não era simplesmente montar um boi lá e ficar curvando a cabeça pro boi, não. Era festa de usando o português claro, de suruba mesmo, tá? Usando o português claro. E aí, a idolatria envolve muito ato sexual, gente. Idolatria e imoralidade sexual caminham muito lado a lado. E aí ele fala também sobre a morte de 23 mil pessoas, tá? É interessante que Números, no capítulo 25, versículo 9, diz que 24 mil, não 23 mil, morreram, tá? Existem várias possíveis teorias para isso aqui. Talvez Paulo não lembrasse o número e chutou próximo. Talvez tenham morrido 23 mil no primeiro dia, mas ainda continuaram morrendo pessoas depois, né? Você pode optar por qual caminho que você acha que seja melhor, mas eu não acho que isso aqui seja algo que mereça que a gente se debruce e procure, né? Isso não vai mudar a fé de absolutamente ninguém, tá? Versículo 10 fala a respeito do anjo destruidor, tá? Você vai ver falar desse anjo destruidor lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 23, 1 Samuel 24, 16, 1 Crônicas 21, 15, 2 Crônicas 32, 21, tá? Fala a respeito disso, tá bom? E o Midrash Rabbah de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 3, fala sobre 5 anjos destruidores e cada um tem o seu próprio nome, tá bom? Na literatura judaica. Aí o versículo 13 fala sobre tentação, né? Versículo 13 está escrito da seguinte forma: nenhuma tentação em comum maior do que as pessoas experimentaram normalmente sobreveio a vocês, tá? Essa tentação tem um quê de teste, tá? Um quezinho de teste aí. E aí você pode perguntar: Juliano, mas Deus testa as pessoas? Testa. Quer ver o mais famoso, dos dois mais famosos? Abraão entregando Isaac à morte, ia sacrificar Isaac. Foi um teste. Ali foi um teste, né? Jesus foi testado ou tentado no deserto. Ali também foi um teste. E o interessante é que quando você pega Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, ele fala lá pra gente que aqueles que venceram, quem que vence? É aquele que passa, né? Aquele que alcança a vitória, aquele que passa no teste. Esses aqui vão ser recompensados. Tá? Bom, e aí entra do capítulo 14 agora para frente até o 22, né? Ele vai falar, ele vai complementar finalmente a resposta sobre poder comer coisas sacrificadas a ídolo ou não, tá? Aqui ele vai finalizar, daqui até o capítulo 11, versículo 1, ele vai finalizar esse assunto, tá? Então ele deixa ali bem claro que não se deve comer coisas sacrificadas a ídolo, tá? Então, vou dar um exemplo dos dias de hoje. Tem um determinado dia do ano que o pessoal sai distribuindo doce aí. Tu sabe que aquilo ali foi consagrado. E o texto deixa bem claro, você não consagra outros deuses, você não consagra santo, você consagra demônio. E aí você vai pegar aquilo ali, não, mas o próprio texto diz, não, mas eu dei graça a Deus, eu fiz. Mas ele diz o seguinte: a pessoa sensata não bebe do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Ponto final. E quando ele fala do cálice da bênção, é interessante que nós temos que entender que a Santa Ceia foi realizada na ceia de Páscoa. Então os elementos da ceia de Páscoa fazem parte da ceia do Senhor e não o contrário. Tá bom? Então quando fala sobre o cálice da bênção, o cálice da bênção é o terceiro cálice do ceder de Páscoa, tá? Do jantar de Páscoa. Ele é chamado literalmente do cálice da bênção, e além da bênção normal do vinho, ainda tem uma bênção especial. Então, quando você está lá na sua igreja e o pastor abençoa o cálice ali, né, abençoa ali, recita uma bênção ou faz uma oração, né, ele está consagrando, né, o vinho e, entre aspas, transformando ele para a nossa participação no sangue que representa a morte do Messias como sacrifício, tá?
E versículo 17 diz: porque só tem um pão. E Jesus diz, né? Eu sou o pão que é a vida, eu sou o pão que traz a vida. Tá? Ele fala isso em João capítulo 6, versículo 35. Então, ele vai começar agora a entrar na ceia do Senhor, e eu creio que aqui é um comparativo com aquilo que estava acontecendo. Paulo vai falando o seguinte: olha, não pergunta. Você chegou na casa de alguém para comer, não pergunta. Agora, se a pessoa falar que aquilo foi sacrificado, que aquilo foi oferecido, aí você não deve comer. Em respeito a ele, em respeito aos seus irmãos, em respeito ao próprio Senhor. Tá? Pra gente finalizar, gente, Israel físico aí, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, a gente já conversou sobre isso muitas vezes. Aqui não se trata simplesmente de uma igreja que substituiu agora a igreja Israel espiritual, enquanto Israel é o Israel físico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O Israel verdadeiro é aquilo que está escrito lá em Romanos, no capítulo 11, né? Existem os galhos, que são judeus que foram podados, mas ainda existem judeus que estão na árvore, que acreditam em Jesus. Gentios que não estavam na árvore foram enxertados na árvore, mas Deus fala que se ele conseguiu pegar o gentio, que não era da árvore, que era um galho diferente, e enxertar nesta árvore, quanto mais aquele galho que ele tirou. Tá? Então, o Israel verdadeiro hoje, ele é a união de judeus e de gentios que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom? Nós, que somos gentios, somos aproximados de Israel, agora nós somos adotados, nós fazemos parte com eles das promessas, tá? Mas eles são a raiz, nós somos os galhos, tá bom? Bom, e aí ele finaliza ali no versículo 23 até o capítulo 11, versículo 1, né? Ele vai responder sobre aquela pergunta sobre liberdade, lá do capítulo 6, versículo 12. Vamos ler aqui para a gente lembrar. Olha aqui, ó. Vocês dizem para mim, tudo é permitido? Pode até ser, mas nem tudo é proveitoso. Para mim tudo é permitido? Talvez, mas no que tange a mim não me deixarei dominar por nada. Então, ele agora, finalmente, ele vai responder, né? E ele usa as mesmas palavras, né? Sobre essa questão de liberdade, o que essa liberdade pode causar sobre o seu companheiro, e não simplesmente sobre você, né? O critério que é colocado aqui é o seguinte: edifica, né? Edifica. Fazer determinada coisa edifica você? É a pergunta que você tem que fazer. Que aí o versículo 25 ao versículo 29, na verdade, pulando ali o 26, ele vai ali trazer instruções bem específicas. Eu acho que vale a pena a gente ler para ficar bem tranquilo. A gente já está quase terminando, tá? Então o versículo 25 diz assim, olha só: coma o que se vende no mercado sem suscitar questões de consciência. Ou seja, você compra, você chegou lá no mercado, você não sabe se foi sacrificado ou não, compra, não pergunta. Agora você vai lá na banquinha do cara que você sabe que é complicado, então você pergunta. Aí o 27 diz assim: se algum incrédulo convidar você para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for posto na sua frente sem suscitar questão de consciência, sem perguntar, tá? Entretanto, se alguém lhe disser essa refeição foi oferecida em sacrifício, então não coma, por consideração a quem lhe advertiu e também por causa da consciência, tá? E aí, quando a gente vai pro capítulo 8, versículo 1, né? Agora, acerca dos alimentos oferecidos ao ídolo, sabemos que, como vocês dizem, todos nós temos conhecimento, né? Então aqui ele está respondendo toda aquela questão de alimentação. Quando eu pego ali também o versículo 26 e avanço até o versículo 31, né, nós vamos ter justificativas a mais, né, da pergunta que foi feita. Tá vendo? Quem anda comigo sabe, eu sempre falo, Paulo às vezes demora 3, 4 capítulos para dar a resposta.
ele vai passear em todos os argumentos normalmente dos seus inimigos, vai derrubar um por um, vai mostrar a autoridade dele, vai mostrar os... Aí depois ele traz a resposta. Então, às vezes você leu lá e lê um capítulo hoje, um capítulo amanhã, um capítulo depois, aí quando você chegar lá na frente, você, opa, pô, ele está respondendo agora aquilo que foi colocado atrás. Tá bom? Então é isso, queridos. Capítulo 11, que é o nosso próximo capítulo, vai falar sobre a Santa Ceia. Nós vamos tentar entender aí um pouco mais como funciona, tá bom? E vão estar restando aí 5 capítulos para a gente encerrar nosso estudo de 1 Coríntios. E aí nós vamos ter aí pelo caminho mais 13 capítulos de 2 Coríntios. E aí finalmente nós vamos lá para Timóteo e depois nós vamos ter Hebreus para a gente estudar, tá? Eu tenho muita vontade de entrar em Apocalipse já, mas eu acho que eu vou seguir esse caminho aqui. Eu vou seguir daqui, eu vou para Timóteo. Aí uma vez que eu chego em Timóteo, aí eu já botei os nossos estudos na ordem, porque depois de Timóteo você tem Tito, né? E aí depois de Tito você tem Filemão. Filemão a gente também já estudou, Tito a gente também já estudou. E aí nós vamos para Hebreus, né? Ou, no meu caso aqui, judeus messiânicos. E aí depois de judeus messiânicos, nós já encerramos, porque Tiago nós já demos, né? Pedro nós já demos, João nós já demos, e aí nós vamos para Apocalipse. Então resta para a gente hoje, para a gente encerrar 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Hebreus e Apocalipse. E aí nós teremos no canal vídeos sobre todos os livros e cartas do Novo Testamento. Amém? Deus abençoe sua vida. Shalom.